Boa noite, gente! Sexta-feira, dia 10 do 4 de 2020. Mais uma live da Editora Cristã Evangélica. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Maurício Gomes Gutierrez, faço parte da Editora Cristã Evangélica no marketing e estamos aí em tempos de confinamento fazendo lives para ajudar as igrejas, ajudar você, ajudar a propagar o evangelho mesmo. Bom, e hoje teremos uma live com o pastor Ivanei, onde ele vai falar sobre jogos, experiências e visuais. Será para jovens e adultos. Então não percam, daqui a pouquinho o pastor Ivanei está chegando aqui. Já manda um alô aí pro pessoal que tá chegando, a Shirley que fez ontem. Ei, Shirley! Pegou gostinho, hein? Gostou do negócio? Legal, a Lilian Silveira. Vamos lá tentar mandar um contato aqui pro pastor Ivanei para ver se a gente consegue já chamá-lo. Pastor Ivanei é do Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Ele trabalhou com a gente na Editora Cristã Evangélica. Eu trabalhei diretamente com ele e agora ele tem o ministério dele, né? Tá com o ministério lá de Ministério Sem Fronteiras. Vamos mandar mais um alô aqui. Vamos lá, Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Enviado com sucesso. Vamos lá, olha lá, o pastor já está falando lá, sou eu. Então clica aí para você participar, eu já enviei para você o link. Hoje nós queremos responder algumas perguntas, como ensinar para adultos é a mesma coisa que ensinar para crianças? Né? Todo mundo aprende da mesma maneira? Essas serão algumas perguntas que a gente vai estar respondendo aqui. Bom, para quem não assistiu às outras lives, eu estou aqui no quarto do meu filho. Por isso que vocês veem brinquedos lá, mas é o lugar mais calmo que eu tenho aqui, mais tranquilo. Então a gente fica sossegado aqui. Um abraço aí, Elisa! A Larice! Muito legal! Pessoal entrando aí, curtindo. Mandar um abraço pro pessoal aí da minha igreja que está entrando aí também. Alguns que eu conheço do ministério. E vamos mandar um outro convite aqui. Pastor Ivanei, se você estiver me ouvindo aí, vai chegar um convite para você. Você clica para aparecer aí. Quero participar dessa live. A Ieda, joia Ieda. Vamos ver se ele vai aparecer aí. É assim mesmo, gente. Quando a gente faz teste, tudo funciona, tudo vai bem. Mas o ao vivo é o que faz a história. Vou mandar aqui com ele. Vamos ver agora se ele vai aparecer. Aguardando. Vamos lá. Tá conectando, deve aparecer Aê! agora! Aê! Pô, cara, você me deixa num susto assim, cara. Fala, Pois eu poxa. também fiquei no susto que a barriga começou a gelar um pouco. Tudo O jóia, convite, pastor? tudo jóia. O convite mesmo não para mim. Eu que solicitei para entrar no vídeo. Tá jóia, não tem problema não. Então eu tava falando aqui que nós vamos falar sobre, primeiro, para jovens e adultos, correto? Correto, E nós correto. vamos falar sobre jogos, experiências, visuais. E se eu conheço você, mais algumas outras coisas aí, certo? Espero. Pastor, nosso canal é seu. Eu já falei um pouco de você, falei que você trabalhou na editora, né? Mas falei Tá um certo. pouco do ministério que o senhor está desenvolvendo agora. Mas o canal é seu. Pode falar, pode dar um breve blá da onde o senhor veio, para onde o senhor vai, que nem eu sempre brinco. Muito E a bem, gente continua. muito bem. Então tá bom. Eu sou natural aqui de Jacareí, São Paulo. Falando aqui porque eu estou em Jacareí nesse momento, né?
Sou pastor da Igreja Cristã Evangélica há 33 anos. E hoje eu e a minha esposa, a Lília, nós atuamos como missionários da Missão Cristã Evangélica. E além disso, nós somos credenciados aí pela Editora Cristã Evangélica para sermos treinadores. Nós temos dado vários treinamentos, não só no Centro-Oeste, onde nós moramos em Brasília, mas temos dado treinamento aí em várias partes do país, né? Com o apoio da editora. Tem sido uma grata experiência. Muito bom. E bom demais estar aqui com vocês hoje. Muito jóia. Para quem não conhece, o pastor Ivanei é um dos nossos treinadores, né? E ele ministra por todo o Brasil, né? A pregação do evangelho aí, usando os nossos materiais, ensinando as igrejas como ministrar o evangelho, como poder utilizar os nossos materiais, né? Então, quem quiser entrar em contato com ele aí também, pode entrar em contato com ele, que ele vai ser uma bênção na vida das igrejas. Mas a gente está aqui, pastor Ivanei, porque a maioria, né, estamos aqui confinados, né? Os que estão respeitando estão confinados, certo? Estamos tentando pregar o evangelho, né, para toda criatura, seguindo o ID de Cristo, ficando em casa, mas indo pelos canais da internet, pelas redes sociais, e aí, por aí avante. A igreja se redefinindo, né? Nas suas ações. Muito bem. E aí eu tenho algumas perguntas aqui. A gente estava falando ensinar para adultos. Deixa eu só explicar. Quando damos treinamento, eu e a Lília somos os treinadores. Ela sempre fala com os professores do Ministério Infantil e eu falo com os professores de adolescentes, jovens e adultos. E a minha experiência nos últimos anos tem sido falar justamente para jovens e adultos. Por isso que eu acredito que a editora pensou em trazer esse assunto à baila hoje, né? Sim. Tudo bem, então vamos lá. Vamos lá. Uma das perguntas aqui... O pessoal pode pôr perguntas aqui também no comentário? Aqui a gente vai interagindo direto. Não tem problema não, tá? Aqui é a casa da mãe Joana, né? Pode fazer. Não, que isso, é tudo certinho aqui. Não tem essa também não. Não vem com isso não. Tá bom? Então vamos lá. Então quem tiver alguma pergunta também pode fazer, né? Pode fazer. Você pode fazer a pergunta. Você pode fazer a pergunta que você quiser e eu vou responder o que eu quiser. Ficou fácil assim também, né? Uma das coisas que a gente queria ver é o seguinte: ensinar para adultos é a mesma coisa que ensinar para criança? Não, é totalmente diferente. É comum as pessoas que vão estudar um pouquinho mais, vão se preparar um pouquinho mais para ensinar para jovens e adultos, é natural elas falarem de pedagogia, né? E a gente fala isso, somente os nossos jovens aí que estão na faculdade, falam assim, o professor fulano tem uma boa pedagogia, ou não tem pedagogia. Na verdade, há uma confusão de conceitos, né? A pedagogia refere-se justamente à arte de você ensinar para crianças. Quando se fala para ensinar para adultos, é a andragogia, porque justamente o adulto ele tem uma maneira diferente de aprender. A criança, pela sua própria natureza, que está começando a crescer, ela precisa de alguém para dar um impulso a ela e formar as lentes dela, né, de como ela vai interpretar o seu mundo. Ela está aprendendo isso. O adulto não. Você vai ensinar para um adulto, você pega alguém já formado, alguém que já tem as suas lentes próprias para interpretar o mundo, as circunstâncias. Ele já vê o mundo através dos seus backgrounds. Lembra dessa palavra? Isso. Você é o cara. Então, você ensinar para um adulto que já tem a sua maneira de viver, já tem a sua maneira de interpretar o seu dia a dia,
né? De olhar, o que nós chamamos de cosmovisão, né? Ele já está com essa cosmovisão pronta, preparada. Ensinar para ele é diferente. A criança, ela aprende por meio de muita novidade e você poder dizer para ela como ela deve se portar. O adulto você não diz como ele deve se portar. O adulto você ensina como ele viver a vida dele à luz da palavra de Deus, né? Então é uma maneira diferente de ensinar. Você não pode chegar para o adulto e muitas vezes um professor de escola bíblica ele comete esse pequeno deslize quando ele chega para o adulto ou para o jovem e diz assim, ó, você tem de fazer assim. Você sabe quando você fala desse jeito, você já cria uma barreira e a pessoa fala assim, quem é você para dizer que eu tenho não vou fazer mesmo. Justamente, né? Então, o ensinar para o adulto e para o jovem é ensiná-lo a pensar. Então, resumindo, seria isso. Eu dou aula não para ensinar algo novo, mas para ajudar o aluno a pensar sobre aquilo que ele está ouvindo e como ele vive aquilo na sua vida, né? Poxa, quando você começou a falar, pastor, que não é a mesma coisa, que é diferente, eu falei assim, ixi, eu já vou ter que fazer uma pergunta aqui, será que é possível, né? Porque normalmente a gente quer ensinar a pessoa já colocando assim, ó, eu penso assim, você tem que pensar desse jeito e é assim que é o certo, né? Já colocando uma espada em cima e ir descendo. Então o que você está falando pra gente, que na verdade a gente deve ter um diálogo e mostrar, olha, ter bases, claro, né? Bases bíblicas, dizendo, ó, a Bíblia. Vamos partir do princípio que a Bíblia é o certo? Então, se a Bíblia é o certo, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre isso, certo? E aí a gente pensa sobre isso, pensa sobre aquilo, e aí a gente vai chegar num consenso. Justamente. O adulto, diferente da criança, ele tem uma bagagem de experiência. Ele viveu a sua vida, ele trabalhou, ele sustentou a família, ou está sustentando a família, ele vive crises, né? É algo totalmente diferente de uma criança. Então você tem, dando aula para um jovem, para um adulto, você tem que considerar tudo isso, né? Eu estou falando com alguém que tem uma maneira de viver diferente do outro que está sentado do lado dele, e talvez diferente até mesmo da minha maneira de viver, né? Então você vai falar com pessoas com cabeça diferente, com experiências diferentes, e você tem que aproveitar isso. Um adulto, ele gosta de, quando você dá a oportunidade para ele contar a experiência dele. Eu acho que quem é professor de adultos vai concordar com isso, né? Que às vezes não consegue nem caminhar direito uma aula, tanto que as pessoas gostam de falar. Eu acho que essa é uma... Só lembrando uma coisa, né? Falar pro pessoal que não é porque é uma aula de adulto que tem que ser chato, tá, gente? Não tem que ser aquele negócio de ficar lá falando. Não, não. E até nessa live ainda a gente vai mostrar algumas dicas. Tô dando um pouco de spoiler aqui, tá bom, pastor? Então, a gente vai dar algumas dicas. Então, se você quer dicas de como chamar a atenção do seu adulto, do seu jovem, espera aí que o pastor Ivanei vai falar isso para você. E se você tá vendo aí, ó, rodando os nomes e não tá vendo aquele seu amigo, ele não entrou aqui ainda, poxa, vai lá, corre lá que ainda dá tempo. Tá bom? É isso aí. Então, só para então enfatizar e dar informação para quem está entrando agora, a criança, o aprendizado dela é como uma esponja, ela vai sugando tudo que você passa para ela, né? E daí a responsabilidade do professor do Ministério Infantil com tudo que ele está ensinando e a forma como ele está ensinando. Porque as crianças estão absorvendo isso. O adulto não absorve dessa maneira, né? O adulto você tem que convencê-lo a ouvir você, como ele vai te ouvir, né? Você tem que ganhar o coração dele para ele poder, para depois você ganhar a atenção dele. Se ele confiar em você, ele te dá atenção. Então é uma maneira diferente, uma abordagem diferente a dar aula para jovens e adultos. Mas uma coisa que me surgiu aqui é o seguinte: se ensinar crianças é diferente de ensinar adultos,
Aí eu quero. Vamos afundar um pouco mais aqui, aprofundar Então mais. vamos lá. Vamos Todo lá. mundo, estou falando de jovens e adolescentes. Nesse caso, É, todo mundo aprende da mesma maneira? de jeito nenhum. E e esse é o grande desafio Esse é o do pulo do professor. gato? É o pulo do gato para o professor de adolescentes, jovens e adultos. Não é só jovens, aí entra até adolescentes aí, né? Há várias escolas que falam sobre tipos de aprendizes, né? O que nós temos adotado, até é o que a editora adota, que é o pensamento da educadora Marlene Lefebvre, que há pelo menos 4 tipos de aprendizes. Eu não vou dar o spoiler aqui, quem quiser tem que fazer fazer o treinamento da editora, né? Aqui não é hora de Mas darmos pode o falar só os treinamento, nomes. mas, Não, pode falar os né? nomes, pelo menos. Mas pelo menos 4 tipos de aprendizes diferentes numa sala de aula, né? Aí você tem que falar para os 4, tem que apresentar a palavra para os 4 tipos, de uma maneira que os 4 entendam, né? Então, a aprendiz, por exemplo, alunos nossos que gostam mais de imagem, gostam mais de debates, né? Tem outros que gostam mais de ficar quieto, não gostam de ser incomodados, né? Então, aquela situação normal que a gente encontra, às vezes, numa classe de adolescentes, jovens e de adultos, que tem alunos que gostam de ficar conversando, não é? E normalmente a gente Ah, fala eu não para eles sei assim, do que é isso. Não sei o né, que é não isso. sabe não, né? Normalmente o professor vai, para de conversar, olha, está atrapalhando a aula, né? E a gente comete o erro, por exemplo, de separar os alunos. Só que a gente não se lembra ou não sabe que uma forma de, talvez eles sejam aquele tipo de aprendiz que gostam de interação, são os interativos, eles aprendem conversando, eles aprendem trocando ideias. Então o professor tem que saber como chegar nesses aprendizes, nesses alunos, né, sem que eles atrapalhem a aula, né, na perspectiva do professor, mas que eles usem essa capacidade deles de interação para não só aprenderem, mas contribuírem com o desenvolvimento do ensino naquela aula, né? E assim vai. Então tem tipos diferentes de aprendiz. Você nunca pode considerar que a cabeça de um é igual ao outro, né? A maneira de ouvir, a maneira de pensar, cada um foi construído de uma maneira diferente, por uma educação diferente, uma escolaridade diferente. Isso faz com que ele entenda uma coisa que você está falando de uma forma diferente do outro. Eu não sei quantos já tiveram a experiência, eu já tive como professor de jovens, e até de adultos mesmo, de chegar no final da aula e você ter assim 2, 3, 4 alunos que resolvem vir falar com você. Ô, professor, que aula boa, que ótimo que foi hoje. E eu pergunto para eles, o que você aprendeu? Cada um fala uma coisa diferente. E é interessante que, às vezes, o que eles falam que aprenderam, eu fico pensando assim, aonde foi que eu falei isso na aula? Né? E o que faz isso acontecer? É a maneira com que cada um acaba vendo, ouvindo e entendendo o que você está falando. Porque tem a ver com a variedade dos alunos. Né? Não, muito legal isso. E o senhor falou que o senhor faz treinamentos, né? Por todo o Sim, Brasil. Eu já sei disso, só estou frisando aqui, né? Que o pastor Ivanei faz muitos treinamentos pelo Brasil. Agora, o que que o senhor o acha último, que o as. último foi, o último foi no Pará. Nossa, pertinho, hein? Pertinho. Até para Brasília ficou pertinho, né? Foi. Só 2.400 quilômetros. É, mas o senhor foi para outro país também agora? Fez uma excursão? Excursão é maneira Não, diferente de falar, né? não, uma excursão pro Evangelho, poxa. Eu fui em missão, né? Fui lá receber uma igreja na Venezuela, né? E chegando lá eu dei 2 treinamentos. Nesse eu fiz sozinho, né? Eu dei 2 treinamentos, um para o Ministério Infantil e outro para professores de adolescentes, jovens e adultos. Tivemos ali nessa igreja na Venezuela, tivemos total de 170
participantes, né? Foi muito bom, eles nunca tinham tido um treinamento, graças a Deus eu tinha intérprete. Tu não Arrisquei de hablas vez em, espanhol, né? arrisquei de vez em quando falar algumas frases em espanhol, mas quando eu vi que não ia me dar muito bem, eu parei. Fez bem. Mas o senhor acredita que as igrejas, elas quando pedem algum treinamento, ou quando elas falam, poxa, a gente precisa de ajuda aqui, a gente precisa melhorar aqui o nosso ensino, a gente está precisando de ajuda. Quando elas entram em contato, né, para fazer treinamentos, para fazer Aham. alguma coisa, o senhor acredita que é pensado nos jovens e nos adultos? Ou é aquela coisa assim, vamos fazer só para crianças? A gente precisa de É, ideias inf- novas para as nossas crianças. Como é que é essa parte? Infelizmente, quando é solicitado um treinamento, né, para professores de escola bíblica, geralmente o pastor que estava entrando em contato ou o líder do departamento de ensino da igreja, geralmente pensa só no ministério infantil, né? Porque realmente há uma carência grande, né, de professores que sejam criteriosos na sua maneira de trabalhar, dedicados ao ensino, mas geralmente pensam apenas no ministério infantil. Às vezes eu tenho que forçar um pouquinho para fazer este líder ou este pastor entender quanto é importante treinar também os professores de jovens e adolescentes, né? Há uma ideia de que é mais difícil trabalhar com crianças, porque criança exige visuais, exige uma série de coisas que podem para transformar os conceitos abstratos em conceitos concretos, né? Para ficar mais fácil o aprendizado. Então entra aí as figuras, os cânticos. Aliás, eu participei ontem foi ontem, Da tia né? Com a Shirley? Shirley? Tia Isso, da Shirley foi tia ontem, Shirley foi né? ontem. Foi muito jóia. Então, quer dizer, veja só quantas coisas se exige para o Ministério Infantil. Usar visuais, usar recursos didáticos, né, que atraiam as crianças. E muitas vezes se pensa que professores de adolescentes, jovens e adultos não precisam disso. Não, adolescente não é criança mais. Aliás, adolescente gosta de falar isso, né? Então não é criança mais, não precisa fazer nada diferente, não precisa ter nenhum recurso visual ou um recurso didático, mas se engana quem pensa dessa maneira. Na verdade, qualquer tipo de aluno precisa desses recursos também para facilitar o aprendizado, né? Então eu tenho incentivado o professor de adultos e jovens a usar recurso visual, né? Quando você usa, às vezes usando uma figura na sala de aula, impresso né, lá em casa, ou faz um pequeno cartaz, alguma coisa que você coloca, já facilita o entendimento, né? É aquela velha história. Eu expliquei, se eu não entendeu, eu vou desenhar para ficar mais fácil, mas acontece que o desenho, às vezes, não é algo que diminui o aluno. Muito pelo contrário, faz com que ele caminhe mais fácil no seu aprendizado, a entender melhor aquilo que tá sendo ensinado. É muito interessante, isso eu vejo, eu perguntei para o senhor para ver qual que era a sua ideia e como o senhor ia explicar isso. Mas uma das coisas que eu vejo, eu participo já em treinamentos não muitos, eu trabalho mais em congressos, né? Congressos eu tenho Isso. ido mais. E congressos já é uma coisa assim, a editora faz, vai procurar uma igreja, né? Aliás, se você quer ter na Aham. sua igreja aí, entre em contato com a editora, né? E o que a Que editora não conseguir fazer, manda para mim. aí, ó, demorou. Ou liga para o pastor Ivanei, ou liga para a editora, que o treinamento ou o congresso vai acontecer, É o né? mesmo. E aí eu vejo que quando a gente faz, a gente já faz com todas as faixas etárias, né? Isso. Aliás, muitas das pessoas que podem estar nos vendo aqui já participou dos nossos congressos. E aí eu vejo que a demanda, a procura, né, é sempre grande pelos da infância e tal. Mas quando termina o congresso, você conversa com as pessoas
que fizeram de jovens e de adultos e falaram, nossa, eu não tinha essa visão, nossa, eu não sabia que eu podia usar esse recurso, nossa, eu não sabia que eu podia falar dessa É maneira, né? verdade, Ou é seja, sai verdade. muito mais motivado a fazer algo diferente, a fazer algo, até com essa interpretação de saber que cada aluno tem o seu perfil. Cada um aprende de um jeito Então, diferente, né? e Maurício, uma coisa interessante que nós temos percebido, pelo menos nos últimos 6 ou 7 treinamentos que nós fizemos, o grupo maior foi o de adultos, professores de adultos. É algo que eu achei impressionante, Fantástico. né? As pessoas estão começando a acordar para essa necessidade. Eles começaram a participar. Às vezes, até a igreja que não pensou imediatamente no professor de adolescentes, jovens e adultos, pensou só no infantil, mas quando a gente disse que ia dar, eles, tá tudo bem. E abriram as inscrições. E se espantaram quando os dois grupos ficaram empatados, né? Nós tivemos dois treinamentos recentemente que o número de professores de infantil foi o mesmo de professores de adultos também, né? Foi bem interessante, foi meio a Mas meio. vamos lá. Vamos dinamizar uma aula e vamos botar esse negócio na prática aí, pastor. Tá, Tem uma então, coisa aí que a gente possa usar? Aí, se então, eu você está faço. agora querendo a parte prática, nós vamos mandar agora. Então, se você não No- sabe como fazer alguma coisa para jovens e adultos na prática, é agora. Vamos lá, pastor. eu tenho utilizado bastante ultimamente, apesar de parecer um pouco ultrapassado, mas eu tenho usado bastante o flip chart. Quem não sabe o que é o flip chart é aquele famoso blocão de papel, né? Geralmente numa altura alta, ele fica aí mais ou menos na altura de 1,70, 1,80, é um tripé, né? É um E tripé como aquele. se fosse aquele de pintura, gente, sabe? O cara fica Isso. lá na frente pintando Só e que tal. com um Só que bloco de não tem a papel. tela de pintura. Só tem papel, papel, papel. Você terminou de Isso. escrever esse aqui, você gira ele para trás, aí você escreve de novo, gira Isso. ele para trás. E quando acaba todas as folhas, o pessoal gira o tripé e começa a escrever de trás para frente. É isso aí. É isso aí. Alguns flipchart já tem inclusive um quadro branco atrás, né? Que você pode usar, vira ele e já usa Aí, ó, como estão quadro falando, branco. fica num cavalete. Boa, brigadão. Tá? Obrigado, tudo bem. É o pessoal da Igreja Evangélica de Floripa aí, ó. É É aí. isso aí. Não é tripé, é cavalete. Muito obrigado. Isso, num cavalete. Então, eu tenho tido a experiência de usar bastante isso. Agora, eu não desenho. O que eu faço? Eu imprimo as figuras que têm a ver com a lição e fixo essas figuras no papel, né? E conforme eu vou dando a lição, eu vou virando e mostrando. Eu quero mostrar para você, eu tenho um exemplo aqui. O meu flipchart está em Brasília, não tinha como mostrar nele, né? Não dá para Com não dá para sair da quarentena e andar a mais de 1.200 quilômetros para ir buscar, né? Não, nem sair da quarentena para sair atrás de impressora, né? Eu confesso que eu procurei, mas olha, as papelarias tudo fechado, então não tinha jeito. Mas eu vou mostrar aqui no meu computador mesmo, eu sei que você vai ver aquela imagem, às vezes um pouco trêmula, mas só para você ter uma ideia, né? Isso aqui foi uma lição da revista... Tá dando aí para ver? Tá saindo invertido aí ou para não? baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá meio difícil de ver, viu? Tá invertido, É? hein? Tá Tá invertido. invertido? Tá invertido. Tá Pega o invertido. outro arquivo lá que a gente Não, mas aí é fez. fácil de fazer assim, ó. Essa é fácil de fazer, ó. Já arrumei. Aê! Tá certo? Então, Certo. eu peguei a lição. Essa aqui foi uma lição que eu dei da lição 15 da revista Gálatas e Colossenses. O tema da lição é perigo à vista. Então, o que eu fiz? Eu procurei figuras que tinham a ver com o que estava sendo falado na lição, né? Coloquei no papel, imagina isso aqui no papel 90 centímetros de comprimento por 50 de largura, né? É o Então, quê? Um fica algo A6? atraente. A 6, não sei qual é o tamanho. Eu acho que sim. A Boa 3 não pergunta. é Alguém que maior do que o conhece A6. papel aí de flip chart pode postar aí pra gente para ajudar, por favor. Então, só para você ter uma ideia, essa lição aqui, ela deu 3 páginas do flipchart. Não, As A6 não pessoas não pode tinham... ser.
A 6 não pode ser. O Não. A4, metade é assim, não. É um A2, A3, por aí. Depois a gente vê, tá bom. A4 com A4 dá A3. Isso. 2 A3 dá A2. Agora não sei as medidas. É. Mas, então Não, um e imagina A2, uma tá. folha grande, uma folha grande com as imagens fixadas, né? As pessoas dão mais atenção, elas se divertem com as imagens, porque eu sempre procuro, não, evito colocar fotos, coloco mais, como é que chama aqueles tipos de desenho? Caricaturas. Tipo de caricatura, você encontra na internet, né? Dá trabalho? Dá bastante trabalho, né? E o professor da escola bíblica tem que entender o seguinte: quando você faz um treinamento como esse da editora, ou qualquer outro treinamento para ensinar melhor na escola bíblica, você não está fazendo treinamento para receber uma fórmula mágica para ficar mais fácil a sua aula. A sua aula vai ficar mais difícil. Mas nós vamos ensinar você a fazer, né? O professor ele tem que se dedicar, ele tem que gastar tempo, né, na preparação do Gastar material. não, cara. Perdão, Investir, cara. investir Investir. A gente tempo, gasta com coisas fúteis, tá inúteis. A certo. gente investe nas coisas boas, nas coisas do reino. Muito bem, você aprendeu muito bem comigo. Como eu estou fora do marketing um tempo, eu esqueço de algumas coisas. Então, olha só, eu vou dar uma ideia, é você trabalhar mais o flip chart. Ah, não tem flip chart, tem quadro branco? Trabalhe o quadro branco, né? Eu já usei o quadro branco como se fosse flip chart, né? Grudando as figuras no quadro, porque quem sabe desenhar, desenha, né? Isso faz bem você usar esses recursos para atrair a atenção de quem está assistindo a sua aula. Agora, eu costumo falar o seguinte: nada do que você faça na aula, desenhar, imprimir as figuras, usar jogos, fazer uma mágica, que você pode também, nada deve ser feito só para você atrair a atenção dos alunos. Ele tem um objetivo. O objetivo deve ser fixar aquilo que você está ensinando. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui uma outra ideia. Isso Então a aqui eu fiz primeira lá na ideia seria Venezuela. usar o flip chart, é O isso? flip chart. Flip chart. Primeira Você ideia tem então, Datashow? gente. Use o Datashow. Não há problema nenhum você usar o Datashow, né? O problema, não há Pastor problema Ivanei, deu uma nenhum. travada. Isso. Então, estamos tendo algum Agora, problema lá com a conexão do pastor Ivanei. não. Estou travado? Ah, E agora que voltamos. tô Então o senhor travado? estava falando que, bom, a primeira dica nossa, pode usar o PowerPoint à vontade, que nem todo mundo usa, certo? Até a Pode, editora pode. tem lá no Ensino Dinâmico, se você não sabe, no Ensino Dinâmico a gente tem PowerPoints que você pode baixar gratuitamente, que são das nossas Prontinho revistas, já. prontinhos, é só dar aula, gente, tá bom? Só Mas baixar. uma outra Ou dica você que ele está pode. falando é para usar o Flipchart. Isso. Eu quero dar uma ideia no uso do Datashow, para quem tem essa possibilidade. Das coisas que nós esquecemos quando estamos dando aula, que nem todo mundo conhece o que nós conhecemos. É comum o professor de escola bíblica falar assim: como vocês sabem, Jerusalém ficava perto de Jericó. Meu amigo, às vezes a pessoa não sabe nem onde fica São José dos Campos. Ela não fica... ela não sabe nem qual é a distância que tem a cidade X perto da casa dela, né? Então nós temos que ajudar as pessoas a entenderem alguns contextos bíblicos. Então, por exemplo, eu preparei uma lição sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está vendo aí? Põe um pouquinho mais para baixo aí. Abaixa o celular para ficar um pouco mais para cima. Aí. Aí? Ficou É, joia? beleza. Então, eu comecei a falar sobre Paulo escrever uma carta para os irmãos em Tessalônica. Você sabe onde fica Tessalônica? Muita gente não sabe. Então, eu começo mostrando o mapa mundi.
No Mapa Mundi, eu mostro onde está o Brasil, então nós estamos aqui. Aí no Mapa Mundi, depois de mostrar onde está o Brasil, eu mostro aquilo que nós chamamos de mundo bíblico, esse retângulo aqui. Tudo o que acontece na Bíblia está nesse retângulo. Aí depois eu amplio o retângulo e mostro onde está Tessalônica. O que eu estou fazendo? Aliás, Tessalônica é uma cidade que ainda existe, né? É no norte da Grécia. Então, fazendo isso, eu facilito a compreensão das pessoas de um contexto bíblico, geográfico, que pode parecer que não tem importância, mas tem. Isso mexe com a fé das pessoas. Isso era o que o Google Earth fazia, né, na brincadeira, né? Ele via todo aquele planeta girando assim e tal, e aí você colocava São José dos Campos, aí ele rodava, dava aquele zoom e pá, aqui está São José dos Campos. Ou seja, você ficou sabendo exatamente. Você teve o globo, depois você teve o continente, aí você chegou no estado, aí você chegou. Ou seja, faça isso com o seu aluno, né? Faça ele entender exatamente aonde que você vai chegar. Olha só, eu vou mostrar uma coisa interativa. Sim, e o mais importante, é você mostrar para os seus alunos que o mundo em que ele vive é um mundo real, aliás, invertido, que o mundo bíblico é real, assim como o mundo que ele vive. Né? As pessoas muitas vezes perdem essa noção, né? Que Jerusalém, Belém, fica tão longe, tão fora da realidade dele, que ele não consegue ver exatamente, entender exatamente o que acontece ali. Eu vou mostrar algo Bíblia não é fábula. Ficou? Bíblia é realidade. Isso, Pode ser olha história, mas é uma história bíblica, real, do nosso Salvador. É isso aí. Olha só, eu vou mostrar algo que eu fiz lá na Venezuela. Eu dei uma devocional falando em Romanos 12, 1 e 2, né, a necessidade de nós sermos diferentes do mundo. Então eu pensei como fazer algo que fixasse e facilitasse o entendimento dos irmãos. Então eu fiz isso daqui. Tá vendo aí 2 copos com água? Tô vendo. Muito bem. Então o que eu usei? Eu usei 2 ovos. Só tem cristão. Um aí. Só calma tem um aí. Calma aí que vai vir um segundo. Esse aqui, eu falando lá, né, sobre Romanos 12, 1 e 2, falei assim, esse é o crente que se conformou com o mundo, né? Olha lá. Se conformou com o mundo. O mundo está cercando. Jesus orou ao Pai dizendo, né, que não queria que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Esse cristão se deixou totalmente envolver pelo mundo. Né? A falta do compromisso dele, a falta de realmente buscar o Senhor, a vontade de Deus. E esse aqui é o outro cristão. Boa! Não afundou. Olha, ele está no mundo, como o outro, mas ele não se deixou influenciar e tomar a forma do mundo. O mundo até pressiona, aí você dá uma pressão, né? O mundo até pressiona, mas ele não afunda, ele não se envolve. Muito bem, qual é o segredo aqui? O segredo aqui é que esse copo tem muito sal. Então alteramos a densidade da água. E você sabe que onde tem muito sal, a água fica mais densa, nada afunda nessa água, né? Então, e aí eu aproveito para fazer uma outra aplicação. E essa foi a conclusão da minha devocional, né? Jesus disse, tende sal em vós mesmo. Então, o sal faz diferença. O sal faz diferença na vida do cristão, né? E que é o sal? Jesus diz, vós sois o sal da terra. Então, justamente o ser sal aí é o ser o sabor, é impactar o mundo com a sua presença, né? Então, veja que é uma coisa muito simples, né? Muito jóia. Agora, é uma experiência de física que quem não fez na escola pode aprender hoje, aprende no YouTube. Que jóia! A diferença, então, para alguém aprender a fazer, o ovo é o mesmo, não tá cozido, não é ovo cozido, não tá nada. É o ovo normal, né? Ovo e a normal. única coisa é que uma água está com sal e a outra não. E a outra é isso? normal. É isso aí.
Poxa, e essa de você falar que o sal faz a diferença ainda, você já coloca até o versículo que a gente é sal e, né, e luz do mundo, ou seja, Acabou, poxa, né? Então, o que, que o professor tem que fazer? O professor tem que pensar sobre o que ele está ensinando e o que temos na natureza, e ciência é natureza, criada por Deus, isso aqui é algo criado por Deus. Né? O que nós temos que podemos exemplificar, podemos enfatizar, fixar aqui no ensino. Né? Pode ser densidade, pode ser equilíbrio, pode ser, enfim, você tem que definir o que você o que está relacionado com o que você está ensinando e procurar experiências assim. Esses dias eu encontrei, eu recebi no Facebook um GIF de um quebra-cabeça, que eu achei muito interessante, eu quero mostrar para vocês. E pensei que você pode utilizar isso aqui, por exemplo, para falar de Atos 2, quando diz que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos à igreja. Você já reparou, Maurício, que igreja, geralmente, ela se acha fechada, né? Ela se acha fechada. Ninguém mais cabe dentro da igreja. Fala-se muito de crescimento da igreja. Mas quando a igreja começa a crescer, aqueles que já fazem parte dela começam a ficar um pouco incomodados, né? Começa a se incomodar. Isso é uma verdade na vida da igreja. Então, eu tenho esse quebra-cabeça aqui, ó. Tá dando para ver? tá. Um quebra-cabeça formado de 5 peças. Aqui tem um número aqui, que na verdade é o meu protótipo, né? Fez Então, errado, né? muitas Chama de vezes protótipo igreja, quando a gente faz errado. muitas vezes igreja é interpretada assim, né? Tudo no seu quadrado, né? Não, aqui é a minha igreja, né? Ou a nossa igreja. Já tem os que frequentam a igreja. Agora, será que cabe mais um nesse quadrado? Retângulo, né, cara? Nesse retângulo. Será que cabe mais um aqui? Aqui temos 5. Será que cabe o número 6? Não sei Aí não. nós vamos fazer algumas mudanças, né? Algumas transformações. Então, na verdade, onde Deus age, sempre há espaço para mais um. Que joia! Deus é que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos à igreja. Que joia! Eu não tenho como resistir a isso. Né? É Deus que faz a obra, né? É Deus que faz a obra. Tem o Agora, querer dele. você reparou que para encaixar mais um, foi preciso mexer as peças? Sim. Normalmente Deus faz isso com a gente. Uma igreja que fica parada não cresce. Tem que se mexer. Tá certo? Então, quer dizer, eu recebi isso aqui, guardei para o momento certo. Vai chegar a hora de eu usar isso aqui. Eu não usei ainda, estou mostrando hoje pela primeira vez, né? Como pode ser feito, como pode ser usado. Tá? Que mais? Tem outras aí, não? Tem outras? Eu tenho mais um aqui. Deixa eu ver se consigo parar o meu suporte de celular aqui. Pelo menos para mostrar. Acho que vai dar. Então, eu tenho aqui. Isso aqui eu usei e uso ainda para falar de missões. No Velho Testamento, repare, é um tubo de caneta, tem uma rolha. Opa, todo mundo se machucou aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo aí? Todo mundo bem? Ninguém se machucou? Eu tô bem aqui. Alguém se machucou aí, gente? Então, olha só. Muito bem, meu irmão tá dando uma mãozinha aqui. Eu tenho aqui uma rolha muito leve. Você sabe que rolha é leve, né? Amarrado num fio de nylon, de pesca. Cadê? Certo. Tá aí, tá? Passando pelo tubo da caneta. E eu tenho 2 pilhas aqui. Poderia ser uma pilha média ou daquela grande. Mas eu amarrei 2 pilhas aqui, tá? Então, obviamente, quando eu solto... Põe um peso aí. Um peso, tá certo? Quando eu solto, a rolha vem para cá. Então, eu uso isso aqui para mostrar como que eram as missões, a missão de pregar a palavra de Deus no Velho Testamento e como se faz missão hoje, né?
Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Isso. Então, no Velho Testamento, missões era feito assim. Certo. Olha, a Lília lembrando uma coisa interessante, que o método ruim é aquele que o professor usa sempre. Usar flipchart é bom, mas se você usar todo domingo vai ficar ruim. Cansa. Cansa. Se você ficar inventando moda todo domingo uma coisa diferente, também cansa, né? Então, no Velho Testamento, missões era assim, todo mundo que quisesse conhecer a Deus tinha que ir para Israel. Nós temos um exemplo no Velho Testamento, a rainha de Sabá foi a Jerusalém para conhecer a sabedoria, as riquezas de Salomão e o Deus de Salomão, né? Tinha que ser lá. Temos outro exemplo no Novo Testamento, o eunuco. Quando Filipe encontra com o eunuco, ele tinha estava saindo de Jerusalém, porque era em Jerusalém que ele ia cultuar a Deus. Então, se alguém quisesse conhecer a Deus, era convidado a vir a Jerusalém, a terra de Israel. Mas no Novo Testamento, a palavra de Jesus foi sair. Tem que sair para pregar. Agora, como sair debaixo de tanta pressão, né? Os discípulos tinham perseguição, tinham dificuldade de locomoção, as estradas eram ruins, quase que não tinha. Se engana quem pensa que Paulo viajava no lombo de cavalo. A maioria das viagens eram feitas a pé. Olha quanta dificuldade. Era P2. Mas Jesus disse para eles permanecerem em Jerusalém, porque desceria sobre eles o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, eles conseguiriam fazer o que precisavam fazer. Então, quando uma ação sobre nós acontece, nós saímos. Tá dando para perceber o que aconteceu? Tá dando. Então, só quando tem uma ação sobre nós, e nós sabemos que é a ação do Espírito Santo, nós conseguimos sair e vencer até as dificuldades e as pressões para nós não fazermos a obra. Pronto. Legal. Então, o que é isso aqui? Física também, não é? Física também. Então, é isso, algumas ideias aí para os nossos professores, né? Só tomar cuidado, professor, para não acertar na cabeça de um aluno ou na própria, porque daí vai ficar Ou pior na do que o própria. ensinamento, né? Por isso que na ponta de cima é a rolha. Se bater, Se tá mais fosse a tranquilo. pilha... Ai. Tá certo? Então são essas algumas ideias. Nós não temos prazo hoje de mostrar mais, mas a ideia é essa, o professor ele tem que gostar de ensinar. O professor da escola bíblica, o líder do pequeno grupo, da célula, como souber. Você está ensinando a Bíblia, pode ser o grupo lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Você ensina a palavra de Deus, você tem que gostar de ensinar. Tem que ser apaixonado por isso. Apaixonado por Jesus e apaixonado por ensinar a palavra de Deus. Pelos alunos, às vezes, nem tanto. Mas é bom se apaixonar por eles também. Né? E quando você está apaixonado por ensinar, você tem criatividade. Você ora a Deus. Eu não tenho criatividade. Ore a Deus. Peça a Deus, Senhor, me dê criatividade. Lembrando... E Ele vai dar, né? E lembrando que para construir tanto o tabernáculo quanto o templo em Jerusalém, Deus colocou sobre pessoas o seu Espírito e deu a eles criatividade para executarem a obra que precisavam executar. Então você pode orar pedindo a Deus, Deus me dê criatividade para ser um professor de excelência, de qualidade e eficaz no que eu faço. Amém? Amém. Amém. Ah, Vamos só relembrar pouco, tenho... então. Então a gente falou... Vamos lá. Pode falar. Você tem mais alguma coisa para falar? Que eu já ia fazer um resumo do que a gente fez para dar um rebate. Eu tenho uma surpresa, mas você pode falar primeiro. Então vamos lá. Bom, a gente falou então que ensinar adultos é diferente de ensinar crianças, né? Até porque o adulto já tem um background, que nem a gente brincou aqui, né? Já tem já pensa algumas coisas, então você tem que ensinar ele de maneira
a conversar com ele sobre o evangelho, está claro, mostrando que a Bíblia é a autoridade suprema sobre a nossa vida, né? Também falamos pra gente que nem todo mundo aprende da mesma maneira, né? Cada um aprende de uma maneira. Um é visual, o outro é... Bom, não vou falar mais, porque você falou que não ia dar spoiler, né, cara? Quando as igrejas pedem treinamentos, né? Normalmente é por causa de crianças, mas se surpreendem quando tem ideias criativas para adultos. Então, se você quer um treinamento, ou se não for o nosso, mas pelo menos procure fazer uma aula diferente para o seu Isso, adulto, para o seu jovem, né? A é gente deu verdade. algumas dicas aqui, como usar o flipchart. Quando que você ia pensar que ensinar com flipchart ia ser para o seu adulto e para o seu jovem? Gente, eles estão tão Pois é. mergulhados na tecnologia, mas tão mergulhados na tecnologia, que é capaz de ele chegar no flipchart e fazer assim para tentar virar a folha, entendeu? Mas eles Passar vão o ficar dedo para virar a encantados. página. Sim, eles vão ficar encantados. Pode usar que vai dar certo. Outra coisa também que a gente falou aqui é do PowerPoint, que você pode continuar usando, né? Usando o que a Lilian falou, a coisa chata é que você usa toda vez, né? Ou É a isso. coisa chata é aquilo que você muda toda vez. Então, seja balanceado naquilo que você for utilizar para dar a sua aula, né? E o que o professor Falamos da ideia do jamais. ovo. A do ovo eu achei show de bola. Gostei, não sabia, né? Pega um ovo, não precisa ser cozido, não. Coloca 2 ovos. Um você mergulha em água normal, ele vai ficar lá no fundo. O outro você põe sal. Olha só, a gente é luz e sal. Então o sal vai fazer ele ficar boiando. Ele não se conformou com este século. Olha que ideia bacana, né? E a outra foi da caneta, amarrado uma rolha em cima, colocado um peso, e aí todas as vezes, né, antigamente você tinha que ir para Jerusalém, e você solta sempre e volta lá em cima. E depois você sai girando ela e o Espírito Santo vai te ajudar e você pode ir aos confins da terra agora. Poxa, que ideia É isso brilhante. aí. Aí uma coisa que é bom um professor saber é que não há problema nenhum numa aula expositiva. Ele pode não mostrar figuras, ele pode não ter criado nada para ensinar, para fixar o ensino naquele dia, mas sendo uma aula expositiva da palavra de Deus, em que ele vibre com o que ele está ensinando, não há problema nenhum nisso. Né? Ele não pode querer ler a revista. É. Né? Um professor, quando lê a revista, mostra que ele não se preparou tanto assim. Né? Então, prepare-se, estude, use Bíblia de estudo, dicionário bíblico, enciclopédia bíblica, são algumas ferramentas que nós temos à disposição para poder darmos uma boa aula. Mas invista seu tempo. Aí, ó, invista, viu? Não gaste, não, invista. Aprendeu, né? Invista seu tempo, né, no preparo da sua lição. Com certeza, seus alunos vão gostar da sua aula. Posso dar um presente agora? Vai ter presente? Ué, tem, ué. Tem um Opa, presente. vamos lá então. Todo mundo que entrar na página. Tá aparecendo aí? Espera aí que eu tô querendo ver aqui, espera aí. Tá, vamos ver se eu consigo aqui. Ensino, não consegui ver ainda, cara. Ensino bíblico, Ensinobiblicasemfronteiras.com.br. ensino bíblico sem fronteiras.com.br/presente. Se você entrar lá, você vai ganhar este e-book, A Arte de Ensinar a Bíblia para Jovens e Adultos. Poxa, que joia! Tá bom? Vou pedir para a Lília Vou pedir para a Lília escrever. e colocar no nosso Facebook também, não? Pode sim. Tá joia. Você entra lá e se inscreve lá. Tá aí, a Lúcia colocou. Ó. Olha o endereço que a Lúcia colocou. ensinobiblicosemfronteiras.com.br/presente. Joia. Viu o comentário dela aí? Deixa eu baixar aqui que eu tinha subido para eu ver. ensinobiblicosemfronteiras.com.br/presente. Tá?
Isso, tá bom? Agora, Beleza. se quiser um endereço mais fácil, é só copiar esse bit.ly aí, né? Que é o encurtamento aí da bit.ly/presente-EBSF. Você vai bit.ly cair também barra no mesmo presente lugar. traço EBSF. Legal. Isso. Joia. Aí vou pedir para a Lúcia também copiar aí. É o mesmo endereço, É o só que mesmo endereço, só encurtado, um né? encurtado, né? É isso aí, tá bom? Pastor, eu É quero isso, agradecer Maurício. ao senhor. Poxa, foi um prazer aqui estar em mais uma Bom live com o demais. senhor. Muito legal essas ideias. Continua sendo muito criativo, muito joia. Gente, eu já dei muita risada com esse cara. Eu tenho intimidade com ele, né? Ele é pastor, chamo ele de cara, tal, mas eu trabalhei com ele e a gente, poxa, já foi daqui de São José até Brasília algumas vezes de carro, Isso. né? Não De foi uma, duas carro. vezes, não, foram várias. Foram várias histórias. Se a gente for contar aqui, né? Não pode contar. Ai, ai. Mas Deus abençoe, obrigado pela disposição aí em estar nos ajudando. São segredos de confessionário da cabine da Doblô. Isso, na época era doblô ainda, legal. É. Muito Tudo bom. jóia. Obrigado, Maurício. Obrigado por esse convite e por poder estar com o pessoal aqui nessa live. Jóia. Então, e essa semana eu quero falar um feliz Páscoa a todos, né? Domingo, Páscoa, que nós possamos estar ainda mais conectados em família com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E lembrando da nossa hashtag, não esqueci dela não, tá aqui, ó. Olha lá. Escola Olha Bíblica lá. até você. Hashtag EB Pronto. até você. Então, se Muito você bom. tem uma ideia diferente aí, ó, não vale fazer do ovo mais, pastor Ivanei, não vale mais. Se você tem uma ideia criativa, uma ideia diferente, uma ideia que fala, poxa, eu usei uma vez e foi muito joia, faz um vídeo, posta lá nas redes sociais e coloca hashtag EB até você. Quem sabe você não vai ter o seu vídeo postado aqui, ó, no nosso canal, falando das suas ideias e abençoando o mundo afora. Amém? É isso aí. Muito bom. E quem não viu, e quem não pôde participar hoje dessa live, onde que ele vai encontrar esse vídeo? Então, terminando, a gente vai mandar ela para o nosso Stories e ela fica lá 24 horas. Depois dessas 24 horas, a gente vai baixar ela e vai disponibilizar ela lá no nosso canal do YouTube, pastor. Muito bom. Tá Então tá bom? Lá a ótimo. gente já vai ter as outras lives que a gente fez, né, no nosso canal. E é só entrar no YouTube e colocar ED Cristã Evangélica. Editora Cristã Pronto. Evangélica. Vai estar lá tudo certinho, até as músicas de crianças que tiveram na live da Ontem? Shirley, as ferramentas que Aham. tiveram na live da Regina, e da live da Geiliane, né? E a gente vai colocando tudo lá. Lembrando que se Muito você bom. quiser novas ideias e novos materiais, entre lá no ensinodinâmico.com. Várias vezes o pessoal eu vi colocando aqui, mas se você não sabe, ensino bíblico. Vai lá. Ensino dinâmico. Ensino bíblico é a nossa hashtag, ô louco. Tá bom? Ensinodinâmico.com. Ensinando. Pastor, Tudo obrigado. bem. Grande abraço a Valeu. todos aí. E a gente se vê em uma outra hora, em um outro local. Tá bem. Até mais. Deus Tchau, abençoe tchau. vocês. Valeu, E cada pessoal. um que nos assistiu. Amém. Tchau, tchau.